Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência ao ler o livro Meditações do Marco Aurélio. Então, vem comigo. Então, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência ao ler esse livro aqui, Meditações do Marco Aurélio. Essa edição aqui que eu comprei é a edição da editora Príncipes, é uma edição bem popular mesmo, mas ela tem as folhas amareladas, olha, tem uma fonte confortável, o papel é meio grosso assim, mas é tranquilo, foi cerca de R$14. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir esse livro, eu vou deixar aqui embaixo para você comprar o link, tá? E assim, sobre o que o livro se trata? O nome Meditações vem do fato do Marco Aurélio ter escrito, né, tudo que tem aqui no livro como as próprias meditações dele. Marco Aurélio foi imperador romano, né? Ele viveu no século II depois de Cristo. Ele foi imperador, né? Aqui no resuminho tem um pouquinho sobre ele. Ele foi imperador romano de 161 até 180. Então ele foi imperador por 19 anos, né? E em 180 ele faleceu. Então ele foi imperador nos seus últimos 19 anos de vida. E ele foi considerado um dos 5 grandes imperadores, um dos imperadores bons, né, para o Império Romano. E por que ele foi considerado bom? Pelo menos depois de ler o livro aqui, você consegue notar que o Marco Aurélio ele tinha uma grande preocupação em ser uma boa pessoa, em ser um bom imperador. Então ele estava o tempo todo meditando, filosofando, ele foi considerado um também dos grandes filósofos do Império Romano. Como ele nasceu, né, na nobreza, ele era filho do imperador, né, o pai dele foi imperador, daí ele herdou o cargo. Ele teve acesso, né, a professores, aos filósofos, a livros, a anotações, então ele teve acesso à cultura, ele estudou e ele fala muito sobre isso. E aqui, né, esse livro, ele não foi criado, ele não foi escrito com a intenção de ser publicado, então não tem uma história, não tem um começo, um meio e um fim, são só tópicos ou frases de efeito que o Marco Aurélio ficava pensando e aí ele anotava. Muitas dessas frases eu imagino, né, aí aqui já é a minha teoria como leitora, muitas dessas frases ele escrevia, na minha opinião, como lembrete, parecia que ele não queria esquecer de certas coisas que ele aprendeu e daí ele ia, como ele tinha acesso, né, ao papel daquela época e ele tinha acesso a como escrever, ele sabia escrever, então ele ia anotava. Então assim, é como se fosse um diário do que ele pensava naquela época, um diário de anotações mesmo, ele ia anotando aquilo que ele não queria esquecer ou coisas que ele percebia no mundo. Então assim, você vai lendo e você vai lendo a opinião dele sobre diversos assuntos, sobre o que é a morte, o que é a vida, sobre o corpo humano, sobre o que é aprendizado, como tratar outras pessoas, como se comportar como uma pessoa, como ser justo. Então ele ficava pensando, divagando e filosofando sobre esses assuntos e ele acabava anotando aqui. Então o livro, ele é todo assim, olha, ele é todo em tópicos, então tem aqui número 1 e o que ele anotou, número 2 e o que ele anotou. Então, assim, o livro é dividido em 12 livros, né, em 12 capítulos, mas não tem um tema definido para cada capítulo, sabe? É só um compilado mesmo do que ele escrevia como diário. Então, eu acabei achando o livro, depois que você lê as primeiras, sei lá, 40, 50 páginas, eu achei o livro um pouquinho maçante, ou um pouquinho repetitivo, porque é a mesma fórmula o livro todo, até a última página. Eu vou mostrar a última página para vocês. Então, assim, cada capítulo começa do 1, né, da mensagem 1 de novo, e essa aqui é a última página. Como vocês podem perceber, tem aqui, ó, frase 33, 34. Então, assim, é do começo ao fim coisas que ele pensava. Então, assim, chega um momento que fica um pouco maçante, ele repete a opinião dele ou as meditações dele sobre certos assuntos. Algumas vezes, por exemplo, sobre a morte, ele reflete muito sobre a morte, ele reflete muito sobre o papel dele como imperador, ele reflete muito sobre o que é ser uma pessoa boa, ele fala muito também sobre não esquecer de ser uma boa pessoa, de não esquecer que ele é igual a todo mundo, que ele não é melhor que ninguém. Então ele fala muito
muito sobre isso, tipo assim, ah, você não é melhor que ninguém, os últimos imperadores não eram melhor que ninguém, tipo, as pessoas vão ser esquecidas, você também vai ser esquecido, né? De vez em quando ele cita, assim, nome de pessoas que viveram na época dele e fala assim, ah, fulano, 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 também foram esquecidos depois da morte. Então, assim, é um livro, um compilado de várias ideias que ele tinha, então não tem muito uma história, uma coisa pra narrar pra vocês, além de falar da minha opinião. Então, assim, é um livro bacana? É um livro ok, mas não é um livro que vai entrar pro meu, tipo, melhores livros do mundo, né, pra minha lista dos melhores livros que eu já li. Ele tem umas reflexões muito bacanas sobre certos assuntos, mas às vezes fica maçante, porque ele repete aquelas reflexões. Então, assim, foi uma experiência ok. Não foi nem uma experiência, tipo, muito boa e tal. Foi ok. Não é um livro ruim, longe de ser um livro ruim, mas também não é assim, ó, que livro maravilhoso. É só um livro com as anotações que uma pessoa fazia como um diário, que acabou sendo publicado porque era de uma pessoa importante, né? Marco Aurélio foi muito importante. Então, acabou que as suas reflexões foram publicadas. Então, para vocês terem uma noçãozinha aí, né, sobre o que ele falava, ou do tom que ele usava, eu vou ler aqui uma passagem que eu até marquei assim como mais importante, e é uma reflexão que ele até comenta sobre uma comparação com César. Ele começa assim, é na página 56 dessa edição aqui, a reflexão 30. Aí ele fala, presta atenção para não fazeres como César, evita tal mácula, pois isso pode acontecer. Mantém tua simplicidade, bondade, sinceridade, dignidade, discrição, teu amor pela justiça, tua piedade, generosidade, afeição pelo teu semelhante e a constância diante do teu dever. Esforça-te sinceramente para prosseguir da maneira que a filosofia faria para ti. Reverencia os deuses e ajuda a humanidade. A vida é curta e o fruto a ser colhido neste mundo é uma mente pura e uma conduta altruísta. Então, assim, essas reflexões sobre ser sincero, ser simples, ser altruísta, ele faz durante várias passagens do livro. Então, assim, eu nunca li uma biografia de Marco Aurélio, eu não conheço muito sobre como que foram esses 19 anos como imperador, mas realmente dá a impressão de que ele foi um bom imperador, porque ele ficava se cobrando para ser uma pessoa boa o tempo todo. Pelo menos ele tinha a intenção de ser um bom imperador. Ele tinha uma intenção de ser uma boa pessoa, e ele meio que anotava para se recordar disso o tempo todo. Então, só ao ler essas reflexões dele, dá a impressão de que ele era realmente uma pessoa muito boa, porque isso era importante para ele. Ele fala sobre isso muitas vezes. Mas tem, assim, várias reflexões. Eu vou abrir aqui, olha, eu marquei algumas que eu achei interessante por algum motivo. Vou abrir aqui no modo aleatório para ler para vocês, ó. Número 54 do capítulo 6, ele fala assim, ó: aquilo que não beneficia o enxame, não beneficia a abelha. Eu até postei essa frase lá no Instagram, porque realmente é uma reflexão que ele faz. Tipo, o que não beneficia a sociedade, não beneficia o todo, não vai te beneficiar, porque muitas pessoas agem de forma egoísta e só querem benefício próprio. Eu acho que foi uma reflexão mais ou menos sobre isso que ele quis fazer aqui com essa metáforazinha, né? Mas se não for bom pro enxame todo, né? Se não for bom para todas as pessoas, não vai ser bom para uma abelha só, não vai ser bom para você, né? Então, ele reflete muito sobre isso. Vou pegar aqui outro, vou pegar o último que eu marquei. E eu acho engraçado que conforme eu estava lendo, parecia que eu estava lendo assim com uma voz na minha cabeça, como se fosse não sei, eu lia muito assim, olha: se a luz de uma lamparina brilhar e não se apagar até ser extinta, que a verdade, a justiça e a moderação sejam eliminadas em ti, da tua própria destruição. Tipo assim, sabe, parece uma voz do além, assim, tentando pregar uma coisa de justiça e tudo mais. Achei muito engraçado que parecia que tinha essa conotação, assim, sabe? Outra passagem, esse daqui é na página 72, uma passagem de número 64.
Diante de toda a dor, lembra-te de que nela não há infâmia, de que ela não é capaz de atingir a alma que te guia, tampouco destruir a alma com o raciocínio ou com o poder social. Epícoro afirma que quase toda dor é de ajuda e que a dor não será insuportável ou eterna se te lembrares dos seus limites estreitos e não permitires que tua imaginação atue. Lembra-te também de que nos preocupamos, embora não sejamos conscientes disso, com as inúmeras coisas que têm naturezas iguais às da dor, como torpor, calor excessivo, falta de apetite. Se qualquer um desses incômodos te afligir, diz a ti mesmo que estás te entregando à dor. Então ele faz uma reflexão sobre sentir dor, e eu anotei porque, né, eu sou uma pessoa que sente dor às vezes, e a dor me incomoda muito, e aí eu anotei, tipo assim, lembra que, tipo assim, várias coisas te afligem e nem por isso você fica aí choramingando, igual você choraminga da dor, então, tipo assim, dá teus pulos, mete as caras, para de choramingar porque tá com dor e bola pra frente, sabe? Então eu marquei essa passagem. Deixa eu ver uma pequenininha aqui pra fechar. No final do livro 4, ele faz uma reflexão. Aí ele começa lá na 49, fala, e o final dessa reflexão é: futuramente, lembra-te, portanto, em todas as ocasiões de sofrimento, a aplicar a máxima. Isso não é um infortúnio, mas enfrentar a situação com valentia é boa fortuna. Então ele fala sobre como enfrentar o sofrimento, né? Não pensar que o sofrimento é um infortúnio, mas que após o sofrimento, né, o sofrimento pode gerar uma situação de boa fortuna. Então é meio que tipo assim, encara esse momento negativo como uma coisa que vai passar e que vai te trazer algo bom depois, né? Tipo, tudo é passageiro. Ele tem várias passagens sobre o tempo, né, que, ai, tudo passa, tipo, eu também vou morrer, todas as pessoas vão falecer e as pessoas vão me esquecer, porque ele tenta se lembrar o tempo todo de que, ai, beleza, eu sou imperador, eu sou importante, eu tenho um certo poder, mas, cara, depois que eu morrer, todo mundo vai esquecer, tipo, quem sou eu? Ele reflete muito sobre a pequena quantidade de tempo que os humanos têm aqui na Terra se comparado com o tempo da Terra em si, né? Com o tempo, os milhões e milhões e milhões de anos que o universo tem. Então ele fala muito disso, tipo, é muito insignificante o tempo que uma pessoa tem aqui. Então todo mundo vai morrer um dia, todo mundo vai ser esquecido um dia. Tenta não viver a sua vida tentando ser lembrado ou deixando um legado, porque, tipo, não vai adiantar. Uma hora as pessoas não vão saber mais quem você é. E eu acho muito legal, ele faz essas reflexões sobre assuntos mais delicados, sabe? Eu achei interessante, eu achei que... Eu gostei de saber que mesmo naquela época, apesar de todo o poder, ele tinha essa vontade de ser uma pessoa boa e honesta e de não humilhar os outros. Mas assim, é um livro que não tem um começo, meio e fim, é um livro que não tem uma história, são só reflexões aleatórias enumeradas umas após as outras. Então, se você ficou curioso para saber mais a opinião aí de Marco Aurélio sobre os diversos assuntos, tá? Fica aqui essa dica, mas como eu falei, pode ser que fique um pouquinho maçante aí para você, porque são muitas reflexões seguidas, assim, sabe? Elas não são amarradinhas, né? Não tem uma história, um conteúdo ali que ligue, às vezes, uma com as outras. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente vai continuar conversando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!